Muito boa noite a todos. Obrigado por estarem mais uma noite de quarta-feira aqui junto conosco. Hoje estamos recebendo Nilza Freire, que vai dar continuidade a um bate-papo maravilhoso que ela já fez conosco no início do ano, Parábolas de Cristo. Neide, ou Nilza, perdão, seja muito bem-vinda. Boa noite. A palavra é com você. Boa noite a todos. Da última vez a primeira vez, né, que eu vim fazer, eu escolhi a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Aí, para a segunda parábola, eu tinha planejado de falar sobre o filho pródigo, que é uma parábola maravilhosa. E assim, eu estudo porque eu gosto, não sou nenhum expert no assunto, mas eu gosto desse tema. E eu mais ou menos estava preparando essa parábola do filho pródigo quando eu fui num clube segunda-feira passada e peguei, tem esses livros de doação que você passa, você pega, depois você lê, você devolve. E aí tinha este livro, Religião dos Espíritos, Emmanuel, por Chico Xavier. Aí eu peguei o livro, eu abri o acaso, e a lição era sobre suicídio, que é um assunto que eu adoro. Eu tenho muita curiosidade de estudar. O Renato sabe por quê. Então, aí eu vi, eu falei, então essa lição é para mim. Eu vou ler, não vou nem levar o livro para casa, eu vou ler aqui no clube mesmo e já devolvo. Mas, muito da curiosa que eu sou, abri uma segunda lição. Quando eu abri a lição, o tema é O Homem Bom. E começa assim: conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, quando eu li isso, eu falei: epa, epa, epa. Não é para eu falar a parábola do filho pródigo, é para eu falar a parábola do bom samaritano. Porque se ela chegou nas minhas mãos uma semana antes da reunião da egrégora, é que tem destino certo. Pelo menos é o que eu entendo, tá? Então eu comecei a estudar, mudei de parábola. Falei, vou fazer a parábola do bom samaritano. E na mesma hora eu pensei, falei, poxa, eu vou falar da parábola do bom samaritano para aqueles que são samaritanos. Porque todo mundo que eu conheço dessa egrégora é um bom samaritano. Até me emociona, porque são pessoas que conseguem enxergar o próximo e são pessoas que estão buscando despertar, estão querendo evoluir. Todo mundo aqui está nessa busca. Então eu falei, poxa, é a parábola ideal, porque eles já praticam, eles vão entender bem o que Jesus Cristo está falando nessa parábola. Então, eu vou começar lendo a parábola, depois eu vou ler quem foi Lucas, porque essa parábola só está no Evangelho de Lucas. Então, eu vou ler, eu fiz uma pesquisa, quem é ele, e aí depois eu fiz um roteiro aqui para mim não me perder, e aí eu sigo em frente, tá? Então, eu peço licença de vocês para ler aqui na Bíblia. Eu peguei a Bíblia Sagrada, ela chama da editora Ave Maria, que é usada na Provida, eles usam esta Bíblia, porque tem muita diferença de Bíblias, né? Então, eles usam essa, eu peguei essa. O bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote
viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Então, pelo que vocês viram na parábola, o doutor da lei vai inquirir Jesus, né, sobre como conseguir a vida eterna. Jesus vai responder para ele através de uma parábola. E nessa parábola ele conta a história de um homem que foi assaltado numa estrada e passou por ele o sacerdote, olhou e não fez nada, seguiu em frente. Passou o levita, da mesma forma, seguiu em frente. E veio um samaritano e ajudou. A Samaria, os samaritanos eram inimigos dos judeus. Eles se detestavam, tanto que as crianças não podiam brincar juntas. Isso remonta lá do Antigo Testamento, quando tinham as tribos de Israel, as 12 tribos. 10 tribos juntaram e formaram a Samaria, e 2 formaram Jerusalém. Jerusalém era uma cidade considerada sagrada. Então, as pessoas tinham que fazer viagens 3 vezes ao ano para ir até lá, porque lá tinha o templo. E era muito difícil. E como eles se detestavam, eles fizeram um templo em Samaria. E aí a coisa ficou pior, porque tinham 2 templos aí que eles ficaram inimigos mortais. Então, quando Jesus fala do samaritano, ele está falando de um inimigo fiel dos judeus, né? Então, eu vou parar um pouquinho e vou falar primeiro de Lucas, porque é Lucas que fala dessa parábola. Eu vou ler sobre Lucas porque é bastante coisa e eu não quero perder nada, porque é muito interessante Lucas. Lucas. São Lucas, o evangelista, segundo a tradição, o autor do Evangelho de São Lucas e dos Atos dos Apóstolos. O 3º e o 5º livro do Novo Testamento. É o santo padroeiro dos médicos e artistas, segundo a Igreja Católica. Ele era também pintor. Ele fez o quadro da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que está, me parece, em Roma. Nasceu em Antioquia e faleceu em 84 depois de Cristo, em Tebas. Ele é o evangelista que mais fala da Virgem Maria. Traça uma biografia de Maria e fala da infância de Jesus, e isso foi assim, ele não conheceu Jesus, ele conheceu os apóstolos e ele vivia diretamente com Paulo de Tarso, eles viajavam juntos. Então, Paulo passou todo o material e todo o conhecimento para Lucas. E ele era um médico, ele ficava nos navios cuidando das pessoas. E Paulo, quando está preso, ele pede para Lucas ir procurar a Maria para fazer a biografia dela e de Jesus. Então ele vai. Então, por isso que nós conhecemos tanto de Jesus e de Maria através do trabalho magnífico de Lucas. Ele traz também os segredos da Anunciação, da visitação do Natal, deixando entender que conheceu pessoalmente a Virgem Maria. Ele era um médico grego, isso está em Colossenses 4,14, que viveu na cidade grega de Antioquia, na Síria Antiga. Tornou-se discípulo dos apóstolos e mais tarde seguiu a Paulo até o seu martírio. Era uma pessoa culta e educada.
um pesquisador e historiador extremamente disciplinado e detalhista como escritor. No início, os seguidores do Cristo eram chamados viajores, peregrinos, caminheiros. A comunidade deles se chamava Caminho. Por isso que Pedro funda a Casa do Caminho, porque o grupo deles era conhecido como caminheiros. Por essa razão, eram chamados homens do caminho. Foi Lucas quem sugeriu que os discípulos do Cristo fossem chamados cristãos. Então, se hoje nós nos consideramos cristãos, o nome foi dado por Lucas. Para os espíritas, Lucas irá reencarnar mais tarde como Bezerra de Menezes. Então, isso é uma suposição, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Foi Lucas, inclusive, que tratou Paulo na prisão, não foi? Lucas, ele era médico, né? E eles eram muito amigos, né? E ele incentivou também Paulo a escrever as cartas, né? É. Então, esse é Lucas, ele que escreveu a parábola. Aí, na segunda parte, eu queria falar sobre o contexto. O que estava acontecendo quando Jesus vai falar dessa parábola? Ela é no capítulo 10, mas eu marquei desde o capítulo 9 e eu achei gozado o que a Monique falou de andar de dois, né? Ela começou os nomes falando que caminhar de dois, entre dois, né? Então, no capítulo 9, Jesus já fala da sua morte, já fala que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar. No capítulo 9, ele já está falando isso. No capítulo 10, Jesus manda 70 pessoas caminhar de dois em dois e ir nas cidades anunciar que ele estava chegando, que o reino de Deus estava chegando. E esses 70 vão, depois voltam e muito felizes, porque eles falaram que eles foram muito bem recebidos. E no versículo 25 é que aparece um doutor da lei que vai fazer a pergunta para Jesus, que depois vai originar essa parábola. Quem é o doutor da lei? Eles não falam quem é o doutor da lei, mas o doutor da lei, os doutores da lei, eles eram, como diz o nome, especializados na lei. Eles conheciam muito, eles estudavam, interpretavam e ensinavam a lei. Eles também eram excelentes discutidores. É interessante esse termo, né? Discutidores. Porque eles tinham muita habilidade no falar. Então, eles convenciam as pessoas, eles deixavam as pessoas em situações difíceis com o jogo de palavras. Então, esse doutor da lei, ele ficou sabendo que Jesus já estava bem conhecido nessa fase, e eles ficam sabendo que ele falou com os saduceus, e os saduceus não conseguiram, como que eu vou falar assim, vencer Jesus na conversa, né? Então, eles falam assim, que Jesus calou os saduceus. E quando esse doutor da lei ficou sabendo disso, ele falou: eu vou calar Jesus, eu vou fazer uma pergunta que ele vai ficar enroscado. Então, até na parábola, fala que ele usou assim de ardil, né? Ele queria realmente deixar Jesus numa situação difícil. E aí ele pergunta: o que é preciso para se possuir a vida eterna? E dificilmente Jesus faz uma pergunta de novo para a pessoa, mas para esse ele fez. Ele pegou e falou assim: você conhece bem a lei? O que diz a lei? Então, aí o doutor da lei fala: amarás teu Deus, né? Fala, deixa eu ler aqui direitinho para não falar, não ficar faltando. Espera um pouquinho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala: muito bem, é isso mesmo. Vai e faz o mesmo. Aí o doutor da lei não gostou, porque ele não conseguiu pegar Jesus. Então ele pergunta para Jesus: e quem é meu próximo? Quem é esse próximo que eu tenho que ajudar?
E aí Jesus vai falar a parábola. E por que que esse doutor da lei pergunta quem é meu próximo? Porque para os judeus, o próximo era o seu pai, o seu filho, a sua família, esse era o próximo. Saindo disso, quem era da mesma religião e quem era da mesma raça. Os samaritanos eram adversários. Então, para eles, próximo é só quem está nesse meio. Então, ele foi ardiloso. Quem é meu próximo? E Jesus, com conhecimento gigante, né, vai falar, vai começar a contar a história. Então, ele conta que vinha por um caminho uma pessoa, um homem, e ele não fala mais nada. Um homem. Quem é esse homem? Pode ser qualquer um de nós. Um homem, qualquer um. Não fala se ele era rico, se ele era pobre, se ele tinha algum estudo, se não tinha. Um homem. Um homem foi assaltado no meio do caminho por salteadores. Agora, se nós entrarmos na visão mais psicológica disso, quando que nós somos assaltados? Nós somos, não fisicamente, não por um ladrão, mas nós somos assaltados quando nós deixamos a tristeza entrar. Nós somos assaltados quando nós nos ligamos ao egocentrismo, ao egoísmo, ao orgulho, aí nós somos assaltados. Porque vai tirar a nossa saúde, vai tirar a nossa alegria, vai tirar a nossa força. Porque a lei de Deus é a lei do amor. Quando, por livre-arbítrio, quando eu decido escolher eu primeiro, em detrimento dos outros, eu quero ver a minha parte e os outros que se virem. Não é problema meu, não quero saber. Quando eu faço essa escolha, eu estou indo contra a lei de Deus, que é a lei do amor, lei da solidariedade, lei da misericórdia, lei da compaixão. E quando eu faço isso, eu abro uma brecha gigante para ser assaltada pelos salteadores. Eu abri por livre-arbítrio. E aí entra uma lei também muito importante. Eu considero as duas leis mais importantes de Deus, na minha opinião. Lei de livre-arbítrio, que ninguém mexe. Você tem a liberdade de fazer as tuas escolhas, fazer a tua vida. Ninguém pode interferir nisso, ninguém consegue. Para mim, é a primeira. E a segunda, a lei de causa e efeito. Você escolhe consciente o teu caminho, mas tudo que você plantar, você vai colher. Então, quando nós somos assaltados dentro desse egoísmo, nós acionamos a lei de causa e efeito. E aí, se plantamos coisa boa, se nos dedicamos no amor, na misericórdia, na compaixão, nós vamos receber coisas boas. Estamos plantando coisas boas para uma colheita futura. Mas, quando nós escolhemos o desamor, aí vem a tristeza, vem o desequilíbrio, vem tudo isso que nós consideramos negativo. Tá? Agora eu vou falar sobre a descida. Jesus fala que desceu de Jerusalém a Jericó. Geograficamente, Jerusalém é mais alto mesmo. Ele é 750, deixa eu ver só, o que eu marquei aqui, 754 metros de altura. De altitude, aliás, de altitude. E Jericó é 254 abaixo do nível do mar. Então, geograficamente, eles são mesmo Jerusalém em cima, Jericó embaixo. Mas quando, na parábola, Jesus fala, vinha de Jerusalém um sacerdote, e ele desceu para Jericó. O que representa isso? Que ele estava numa vibração alta. Jerusalém é considerada uma cidade sagrada, uma parte, como seria o lado espiritual. Jericó é a cidade onde tinha o comércio, onde tem a parte material. Então, em vibração, é uma vibração
mais baixa, vibração material. Então, Jerusalém representa o espiritual, Jericó, o material. E o sacerdote, ele desce em vibração, ele como criatura, ele desce da vibração espiritual, porque ele teria que ser ele era um religioso, ele teria que ser aquele amoroso, aquele misericordioso, ele tem base para isso. Mas não, ele desceu do espiritual e veio para Jericó, veio para o material. Olhou aquele homem caído que tinha sido assaltado e ele passa adiante. Ele não para ajudar. Junto com ele vem um levita, que também desce de Jerusalém e vem para Jericó. E passa por aquela pessoa assaltada e também segue adiante. O levita, ele trabalhava bastante na parte da administração do templo. Os dois trabalhavam no templo. E eu olhei num lugar também fala que ele era um tipo de um padre, também o levita. Então, todos tinham conhecimento na teoria do que é o amor. E nenhum dos dois praticaram. Eles passaram adiante. E nos estudos que eu fiz, eu achei muito interessante que eles falam que tanto o sacerdote como o levita estavam numa situação vibratória pior do que o assaltado. Porque o assaltado, ele também tinha dado abertura para ser assaltado, né? Ele também estava em queda. Mas só que ele já estava pagando, entre aspas, né? Porque não é não é um pagamento assim, você é assaltado, você está pagando, não é isso? Mas ele já estava sofrendo as consequências, melhor dizendo, sofrendo as consequências disso que aconteceu com ele, né? Dessa queda que tinha acontecido com ele. Agora, o sacerdote e o levita não. Eles tinham conhecimento e não ajudaram, passaram de largo. Então, eles estavam dentro da lei de causa e efeito, eles ainda estavam plantando. Então, eles estavam em situação vibratória pior do que aquele que tinha caído, sofreu o assalto. E aí Jesus fala, e uma terceira pessoa veio. Quem vinha vindo? Alguém que estava viajando, um samaritano. Poxa, ele vai falar do samaritano que os outros odeiam. E fala que ele vinha em viagem. Ele não caiu de Jerusalém para Jericó. Ele não teve essa queda. Ele veio de viagem. Quem viaja faz um planejamento. Então, se eu vou viajar, vou visitar a Monique, vou lá para os Estados Unidos. O que eu vou fazer? Primeira coisa, vou ver onde ela mora. O que eu preciso, como que é o clima, que roupa que eu vou levar, que documentos que eu preciso. Vou viajar. Planejamento. Então, esse samaritano, ele é diferente do sacerdote, diferente do levita, porque ele tinha um planejamento, ele tinha uma missão. Então, ele vem com todos os recursos. Ele olha aquele homem caído e na parábola fala, movido de imensa compaixão. Não foi, ele ficou com dó, né? Aquela coisa pejorativa, com pena, não. Foi compaixão, ele se colocou no lugar daquele homem e foi lá socorrer. E como que ele começa a socorrer? Ele começa a socorrer nos pés da pessoa. Aquele homem estava com ferimentos, estava sangrando, e ele vai nos pés, simbolicamente, o que seriam os pés? É o apoio, é o que nos deixa em pé. Então, ele vai nos pés, ele vai tentar pôr aquele homem de pé, voltar à vida. Então, isso para nós é assim: se você vai ajudar uma pessoa, você primeiro vai pôr ele de pé, vai na coisa aguda. Depois você vai olhar o crônico. Primeiro você vai, a pessoa está com fome, você vai dar
o pão, a comida, depois você vai, como dizem, ensinar a pescar. Um estudo que eu fiz, a pessoa falou e eu achei muito legal. Ele falou assim: às vezes a gente fala, não, tem que dar o peixe, não é para dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas a pessoa que está morrendo, morrendo de fome, se você for ensinar a pescar, ele morre antes. Então, primeiro, trata a coisa aguda. O que que a pessoa precisa de imediato? Precisa isso, vou ajudar. Depois, que eu coloquei ele de pé, aí que eu vou fazer toda a estrutura para ele reviver, né? Eu acho muito legal isso daí. Deixa eu só mudar minhas folhinhas aqui para ver onde que eu estou, que eu já estou. Eu vou me entusiasmando. Aqui também tem um negócio bem legal, que fala que os sentimentos egocêntricos vão nos deixar semi-mortos, porque aquele homem foi encontrado semi-morto, né? E nós ficamos sujeitos à lei de causa e efeito, da qual ninguém pode fugir. Os ferimentos representam os sentimentos de culpa e remorso, que nos deixam psicologicamente mortos até que resolvamos reviver. Então, aquele samaritano fez esse primeiro socorro para aquele homem que está caído, pegou, colocou ele no seu cavalo, e a ideia que dá é que ele pôs o homem no cavalo e andou, foi andando com ele ao lado, dando apoio, e levou ele para um albergue, uma hospedaria melhor, uma hospedaria. E ele vai e fala para o hospedeiro: cuida dele, que eu tenho que seguir viagem. E eu te dou 2 denários. Eu vou falar depois dos simbolismos, mas 2 denários, um do simbolismo é ele dá a parte espiritual e dá a parte material para apoiar aquele homem. E ele fala: cuida dele, que eu vou viajar, mas eu volto. Então, aí vamos pensar sobre isso. Você vai numa hospedaria, você leva um doente, você paga, deixa um valor lá, que talvez não seja suficiente, por isso que ele fala: eu volto e se o dinheiro não der, eu pago a diferença. O hospedeiro vai deixar? De jeito nenhum, né? Por que que o hospedeiro concordou? Porque ele conhecia aquele homem, ele conhecia o samaritano. E a lição que a gente pode tirar disso é que aquele que ajuda, ajuda sempre. Então, ele é conhecido e ele é respeitado. Se você, a pessoa não, vamos dizer que não conhecia o samaritano, a pessoa da hospedaria não conhecesse, mas ali diz que ele deixou o dinheiro e seguiu em viagem. Então, a presença dele como aquele que ajuda é tão forte que sensibilizou, vamos dizer assim, o hospedeiro, né? Então, ele deixa aquela pessoa ali para ser cuidada e fala que volta. Por quê? Porque aquele que ajuda, ele vai querer saber, não assim, eu ajudei, como que o outro tá. Ele ajuda porque ele fala: se ele precisar de novo, eu estou disponível para ajudar de novo. E é interessante, o Renato, eu vou mexer com ele agora. Renato, aqueles que ajudam, ajudam sempre? Não, não ajudam sempre. Mas é uma pessoa que já despertou. Então, de uma situação ou outra, sempre está ajudando, porque já despertou para isso. É óbvio que você fez uma pegadinha comigo, né? Porque é, existem os dois perfis, né? Existem pessoas, e felizmente a gente conhece muitas delas, né?
que tem no servir o seu propósito de vida, né? Em qualquer situação vai estar sempre de prontidão para servir. Algumas pessoas ajudam o próximo, mas ajudam, às vezes, de acordo com uma conveniência pessoal, né? Se aquele próximo for da família ou da mesma igreja, enfim, né? Aliás, eu acho que essa parábola coloca o samaritano na história justamente por ele ser um inimigo dos judeus, né? Sim, exatamente. Aí Cristo procura mostrar que assim não tem escolha, né? Tem que ajudar independente de credo, de crença, ou melhor, de credo, de raça, né? É. E dentro disso daí que você está falando, eu tinha até marcado aqui. A, a ajuda, quando você ajuda alguém por obrigação, não é ajuda, tá? Então, quando você fala assim, eu vou ajudar fulano porque eu tenho que, não considere isso ajuda, isso não é ajuda. Ajuda verdadeira é só quando você faz com sentimento, sabe? Eu vou ajudar porque eu quero. Eu tô feliz porque eu vou ajudar. Eu tô feliz, sabe? Aí é ajuda, aí é considerado ajuda. Agora, ajuda por obrigação não é ajuda. E falando em pegadinha, Jesus fala isso dele entregar, dele deixar o doente com o hospedeiro, pagar e falar que vai voltar. E aí Jesus vira para o doutor da lei e pergunta assim: quem você acha que foi a melhor pessoa para aquele homem caído? Quem foi o melhor para o próximo ali? E aí o doutor da lei estava numa encruzilhada, porque era o samaritano, uma pessoa que ele odiava. Então, na Bíblia, ele não fala o nome foi o samaritano. Ele fala foi aquele que usou de mais misericórdia. Ele não conseguiu falar que era o samaritano. E ele fala é aquele que usou de mais misericórdia. E Jesus fala assim: disse o bem, é isso mesmo, vai e faz o mesmo. Quer dizer, não adianta nada você ter todo esse conhecimento da lei se você não pratica. O doutor da lei sabia tudo, mas não praticava. O sacerdote sabia tudo e não praticava. O levita sabia tudo e não praticava. Nós conhecemos bastante, cada um de nós tem a sua experiência, o seu estudo, a sua vivência, porque a vida ensina muito. E será que nós praticamos não só o amor ao próximo, mas o amor a nós mesmos, né? Será que nós estamos nessa condição de ajuda, ajudar a nós mesmos, tirando culpa, que não leva a nada? Então, é esse convite que Jesus fala. O que você já despertou, o que você despertou em você, você já pratica? Porque não precisa de estudo, não precisa ser rico, não precisa ter grau, como o sacerdote, ele era o mais importante do templo, e não serviu para ele, porque ele não pôs em prática, ele não tinha misericórdia, ele não tinha compaixão, ele não tinha amor. Ele muitas vezes usava as pessoas, ele usava o poder é complicado. Eu acho que até o poder, às vezes, é mais complicado que o dinheiro. Vamos dar a Então, palavra para a Sueli falar com você um pouquinho antes de você dar continuidade. Sueli, tá já. pode falar Oi, comigo. Su, tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Que Tô, bom. tô, tô muito interessada em tudo isso. Tá muito bom, viu? Deixa eu te falar uma coisa. O mérito do samaritano, na minha opinião, né? Ele foi maior, o mérito do samaritano, porque o homem que descia de Jerusalém para Jericó era judeu, entendeu? Então, ele ajudou sem perguntar quem és tu, de onde vens, para onde vai. Ele ajudou por ajudar, né? Não que o samaritano não fosse judeu, o samaritano também era judeu,
Só que eles tinham um templo diferente, pensavam Exatamente. diferente, entendeu? Por isso eles tinham essa rivalidade, né? Mas o mérito maior do samaritano foi justamente ter ajudado sem perguntar o quê, nem por quê, nem quando. Ajudou e pronto, né? É. E uma coisa interessante, Sueli, que eu acabei não falando, é que desceu o sacerdote e o levita, e tinha esse homem assaltado. Esse homem assaltado poderia ser um sacerdote, também poderia ser um levita, Bem, porque ele foi assaltado, então roubaram tudo dele. Então, ele ficou, com a roupa do corpo, então não tinha como identificá-lo. Então, de repente, o sacerdote deixou ali um companheiro, né, que ele não conhecia, talvez não conhecesse do templo, mas poderia ser uma pessoa do mesmo grau dele. O não quis levita poderia ser uma pessoa do mesmo grau, e eles não identificaram, porque ele foi assaltado. isso aí. Mas é isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu vou só mudar minha folhinha aqui para seguir aqui minha história. Então, Nilza, antes de Aí você eu, continuar, vamos colocar um pouco isso daí na prática, né? Porque a gente participa de um bate-papo como esse, ou a gente escuta, né, uma palestra no centro, ou um culto religioso, enfim. E aí a gente compreende, né, o ensinamento que Cristo quis nos passar nessa parábola, enfim. Só que aí a gente sai, né? É, e, na prática, são poucos e raros os momentos aonde a gente tem esse olhar tão amoroso, esse olhar tão desapegado, né, como é nos passado simbolicamente nessa parábola. O que você sugere para o homem, né, para que ele consiga colocar na prática ensinamentos como esse? Com tudo que você já vivenciou e vivencia, né? Qual é a tua posição, a tua sugestão, ou o que você faz para pôr isso em prática na sua vida? o que eu poderia sugerir é um passo de cada vez. Nós não vamos dar salto, sabe, Renata? Quando eu vi essa parábola, eu me lembrei da Madre Teresa de Calcutá e fui assistir o filme dela de novo. E aí, se você assistir o filme, você vai falar assim: ah, mas eu não sou Madre Teresa de Calcutá, né? Eu não sou Irmã Dulce, eu não sou, vai um Divaldo que tem uma casa, não sei quantas crianças que ele cuida, eu não sou, então eu não vou fazer nada. Então não é por aí. Eu, para mim mesma, eu falo um passo de cada vez, porque eu vejo que eu estou muito distante de uma Madre Teresa, pessoas assim que têm uma responsabilidade muito gigante, né, de cuidar do outro. Mas dentro do meu conhecimento, dentro da minha opção de vida, eu faço o meu melhor. Eu não exijo de mim o máximo, não exijo. Eu falo, hoje apareceu essa oportunidade, eu vou fazer. Dentro do meu limite, faço o meu melhor. Às vezes eu volto e falo, puxa, eu não vi isso, não vi aquilo, eu poderia ter feito ainda mais. Mas eu sou amorosa comigo mesmo. Eu falo, você fez o teu melhor. Mas também não me encosto. Ah, não, assim tá bom. Não, eu quero chegar. Eu tenho objetivo. Eu quero chegar a ser uma pessoa que realmente ajude muitas pessoas, que que leve a palavra de Jesus, sabe? Hoje eu estava pensando nisso, mais ou menos, né? O que que eu posso falar? Eu sou espírita, então o que que eu posso falar desta encarnação? Para mim, Nilza, nesta encarnação, o que eu falo para mim mesma? Nesta encarnação, eu escolhi seguir Jesus.
Isso é base para mim. Eu, por livre-arbítrio, escolhi seguir Jesus. Então, por isso que eu gosto de estudar as parábolas, porque eu quero entender o que ele fala. Primeira coisa, senão, como que eu vou seguir uma pessoa que eu não entendo o que fala? Então, eu tento, e é difícil, porque você sabe disso. Numa frase de Jesus tem o Mil mundo ali ensinamentos. dentro, né? Então, eu procuro entender Jesus e fazer o que está falando na parábola. O que você já entende, vai e não fica na teoria. Perfeito. Faz o teu melhor. Às vezes eu penso, eu falei, poxa, Irmã Dulce, no filme dela, ela encerra falando o seguinte, aquilo me tocou profundamente. Você vê um irmão caído, olha, tem tudo a ver com a parábola. Você vê um irmão caído, você dá um pão e segue adiante, como você consegue seguir adiante? Para a irmã Dulce, você seguir adiante é um absurdo. Você teria que pôr aquela pessoa de pé, fazer o que o samaritano fez. Mas no mundo que nós vivemos é tão complicado, porque a gente tem medo também. Você tem medo, às vezes, de se aproximar de uma pessoa, a gente tem medo. Então, que conclusão que eu cheguei nisso? Se eu não posso ajudar um irmão caído, eu tento ajudar uma instituição que cuida deles, sabe? De alguma forma, mandando mantimento, dinheiro quando eu tenho, alguma coisa assim. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas, Não é o sabe, ideal. Mas é o que eu enxergo, eu passo o que eu consigo fazer. não é nem a questão de você ajudar aquela pessoa que possa estar numa situação que te coloque em risco ou não. Eu acho que nesse ensinamento, principalmente, ele chama atenção para a nossa intenção, né? Completamente. Então, isso que você falou tem muita coerência, né? Bom, já que eu não posso, vamos dizer, entrar ali naquele morro, naquela favela, ou ajudar aquela pessoa numa situação onde eu vou me arriscar, mas a minha intenção é ajudar, então eu vou procurar, né, uma entidade, ou eu vou procurar uma viatura policial e pedir para, enfim, né? Mas vamos colocar o Carlos Serpelloni, que é um samaritano também, para conversar contigo, para ver se a gente consegue ampliar ainda mais esse conhecimento aí. Carlinhos, por favor, a Nilza está aí. Prazer, Carlos. Estava abrindo o microfone aqui, né? Não, não, vocês não vão me ouvir. Nilza, muito prazer. Incrível. Hoje realmente a noite está riquíssima. A Monique também com as suas palavras, impressionante. Eu estou realmente feliz por estar nesse grupo aqui. E esse assunto eu acho ele muito delicado. Nós temos uma história, cada um tem uma história, um momento, onde está. Eu, Renato, várias pessoas desse grupo que eu conheço, ajudam muitas pessoas. Algumas vezes eu passei por pessoas carentes precisando da minha ajuda e eu passei direto. E eu não tinha mínimas condições de parar naquele momento, naquele dia. Se eu for julgado por aquele dia, eu estou ferrado, vou para o inferno. Mas teve dia que eu ajudei milhares de pessoas e aí naquele dia eu vou para o céu, aí no outro dia eu vou para o inferno de novo, depois eu vou para o céu. Eu acho que se todo mundo, igual o Renato falou, tiver a intenção de ajudar, buscar alguma condição, e você falou uma coisa incrível, que é, se eu não posso cuidar diretamente, eu vou terceirizar essa ajuda É, através de mim. Mas como que a história tem que ser? Eu também gosto de metáforas, eu já li a Bíblia, já estudei a Bíblia, é uma ferramenta maravilhosa, é um livro incrível, mas existem várias interpretações, né? E cada uma que eu ouço, eu acho que eles estão certos. Por que estão? Porque a verdade, ela não é única, né? Elas são várias verdades. O importante é isso que está acontecendo aqui hoje, é o seu estudo, a forma de fazer, essas pessoas reunidas fazendo, mas nós não somos bons o tempo todo. Nós não podemos julgar o outro porque naquele dia ele não foi bom. Então, se eu for dar amor ao próximo só quando ele é bom, e essa metáfora remete a isso, eu dos três que desceram, dos dois que desceu e um que viajou, o meu próximo é aquele que ajudou? Para mim, Carlos, o próximo é todos.
porque é o momento. Eu não sei se naquele momento ele tinha condições de ajudar, talvez ele precisaria ser ajudado. Porque que tipo de ajuda é? Será que hoje nós temos que orar, rezar, jogar energia para quem está doente fisicamente ou mentalmente? Como que eu vou avaliar se aquela pessoa que passou direto não é uma que está precisando de mais ajuda do que o ferido fisicamente? Porque muitas vezes o ferido espiritualmente dói muito mais, não fisicamente, uma dor carnal, mas uma dor espiritual mais do que o outro. Ou seja, julgamento é uma coisa muito cruel para nós humanos, né, para nós mortais. Assim, desculpa de eu ter entrado nessa seara, mas é só para dizer que nós temos que fazer o bem o tempo todo, tá, mas a gente não consegue. A gente não consegue. E se perdoar por isso. Se a gente contar com todo mundo ajude, e sem julgar e sem saber a quem precisa, porque eu fui muitas vezes para a rua, muitas, centenas de vezes para a rua, levar comida, cobertor, tudo, e eu fui, jogaram pedra em mim, polícia me parou, porque eu não podia fazer aquilo, vizinho que veio falar lá, pô, tá vendo? Por isso que eles estão aí, porque vocês alimentam, mas eu não sei quem está lá com fome. Ah, mas e se for um bandido? Desculpa o palavrão, dane-se, se for um bandido, eu vou dar comida para ele do mesmo jeito. Porque é melhor um bandido alimentado do que faminto. Nilza, parabéns, tá? Muito obrigado. Imagina. Dentro do que você falou, tem um ditado, eu não sei de que país que é, não estou lembrando agora, mas fala que a verdade é um espelho que se quebrou. Cada um pegou uma parte e acha que tem o espelho todo, tá? E o que você falou também é verdade, todos eles são necessitados. Se nós formos analisar, Deus vai cuidar de todos, né? Vai cuidar do sacerdote, vai cuidar do levita, tal, e do caído e de todos nós, né? Mas o foco da parábola é tudo isso que você falou mesmo. E nós temos que trazer para dentro de nós, que eu acho que o importante é isso, é quando nós vamos nos ligando ao egoísmo, egocentrismo, quando nós estamos nisso, nós somos presas fáceis. E aí, quem é espírita vai falar assim: você dá abertura para espíritos inferiores, que é uma coisa que eu acredito porque eu sou espírita. Mas deixa isso para lá. Apenas um detalhe. É a sua verdade, né, Nilza? É um pedacinho do seu espelho. É um pedacinho do meu espelho. Gostei Bom, disso. deixa eu só continuar. Pode continuar, Renato? Não, tem a Cida Paiva também para Ah, falar. tá, eu não tinha visto, desculpa. Obrigado, Carlos. Cida, Obrigada, Carlos. está fechado o seu microfone, Cida. Ó, eu estou falando aqui, foi para carregar o notebook, estava acabando a bateria. Boa noite, Nilza. Boa Boa noite. noite, querida, tudo Excelente bom? assunto. Eu tenho uma paixão assim muito por Lucas, na casa espírita que eu frequentei mais de 20 anos. Tem uma música que chama Lucas Lucano, médico dos médicos, né? E a gente cantava em todos os grupos que a gente ia visitar, a gente cantava essa música. Eu tenho um amor muito grande por Lucas, né? E sincronicidade, né? Eu faço live de quarta-feira sobre espiritualidade na prática. E muito do que você falou hoje, eu falei na live. Então, se alguém quiser assistir depois lá, ficou gravado no Instagram. Nós não somos Madre Teresa, nós somos Irmã Dulce, mas nós podemos fazer muitas coisas. Não vou tirar um irmão lá da rua para trazer, mas no ônibus, com os meus vizinhos, no condomínio que eu moro, com o porteiro do prédio, eu posso dar um bom dia, eu posso dar um sorriso, eu posso fazer um agradecimento, eu posso dar um lugar no ônibus para o idoso sentar, eu posso usar de gentileza, eu posso fazer oração dentro do metrô para aquela pessoa que eu estou vendo que está com problema. Então, existem infinitas possibilidades da gente servir. É que a gente acha assim, preciso fazer uma grande coisa como Madre Teresa, né? Mas nas pequenas atitudes e na intenção, como o Renato falou, nós podemos muito. Nós podemos terceirizar, como você falou, participando com mais atitude, né? Fazendo atitudes, levando através do dinheiro que arrecada muitos benefícios para as entidades. Então, se a gente estiver atento, eu vou dar um exemplo aqui simples de uma pessoa, Sueli Mucassei.
todos os dias, ela desce do condomínio, ela vai levar quirela para os passarinhos e água fresquinha. Todos os dias ela faz isso. Ninguém está vendo, não é irmã Dulce, mas olha a atitude, né? E ela vai com todo carinho, lava as vasilhinhas lá. Ontem eu encontrei com ela lá, baixadinha, lavando, pondo. É uma atitude. Então, se a gente estiver atento, nós temos infinitas possibilidades de servir, se a gente quiser realmente, né? Muito obrigada, viu, por hoje. Verdade. Imagina. Nilza, tenha só um pouquinho de Oi. paciência, que a Cláudia também vai falar contigo. E antes da Cláudia falar com você, eu vou ler algo interessante que a Elisa colocou aqui no chat. Ela escreveu assim: é interessante ressaltar que os samaritanos são judeus, porém são Então, considerados impuros, pois se misturavam com outros povos. Exemplo disso é que as tropas romanas fixaram-se em Samaria. A maioria dos judeus são ortodoxos e se acham melhores que os outros por ser um povo escolhido como guardião da Torá, devendo ser um povo separado, embora existam muitos ramos no judaísmo. E Jesus não adota essa atitude por ser inclusivo. Ele veio para quebrar paradigmas. Palavras da Elisa. Tá bom? maravilhosa, obrigada. Cláudia, por favor. Microfone fechado. Não abriu, Cláudia. Eu tava procurando o microfone, eu perdi o microfone no aparelhinho aqui. Boa noite, Nilza. Boa Muito noite, Cláudia. obrigada. Mais esse momento com você, aprendendo um monte de coisa, revendo as parábolas, aprendendo e trazendo para dentro mesmo. Eu acho que esse é o caminho, né? De trazer para dentro. Aí eu só queria colocar que a Cida falou, eu não vou pegar o irmão lá na rua, eu não vou poder trazer, eu não vou poder fazer. E aí eu só queria acrescentar alguma coisa assim de quem já trabalhou com essas pessoas de rua. E às vezes não é nem o pegar e levar, é só o enxergar. Porque muitas vezes a gente vê, mas a gente não enxerga, né? Todas essas pessoas que estão na rua, que são os nossos irmãos, né? Mas só de você enxergar, né? E às vezes um olhar, um sorriso, um bom dia para essa pessoa vai fazer uma grande diferença. E eu concordo plenamente com o Carlos. Tem hora que você nem vai ver, ou você não vai poder ajudar, ou você não está nem se ajudando, né? Tem uma série de coisas aí. Mas todos que estão passando por alguma coisa, inclusive os nossos irmãos que nós não conhecemos na lista, né? Nós estamos pronunciando o nome ou nós estamos olhando esse momento para eles, nós estamos enxergando com o coração, né? Então, acho que é bem isso que acontece mesmo com todo esse cuidado, né? Que a gente deve ter um com o outro. Obrigada, viu, Nilza? Obrigada. Cláudia. Agora você pode continuar, Nilza. Minutinho, só que apareceu aqui que estava acabando a bateria, eu saí correndo para ligar o negócio. Se caísse agora, eu estava perdida. Então, voltando, quando o samaritano ele vai prestar o socorro, fala na parábola que ele usa o azeite e o vinho. Então, eu vou dar outros significados, mas a princípio, o azeite, ele é um leniente, ele acalma. Então, quando uma pessoa está precisando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar. E depois que a pessoa se levantou e está melhor, vai usar ele usou, né, o vinho, que é o emoliente, que motiva e anima. Então, primeiro nós temos que acalmar a pessoa, cuidar, depois nós vamos dar ânimo para ela continuar a viver de uma forma melhor, tá? Deixa eu mudar agora aqui.
Então, agora eu vou falar de alguns símbolos. Os salteadores, eles representam as paixões violentas e os vícios. Então, aquele homem, ele sofreu por causa, ele foi atacado por causa de paixões violentas e vícios. Essas paixões violentas e vícios roubaram as qualidades positivas dele, que seria a saúde, e deixaram ele intranquilo e desesperançado. Os sacerdotes e levitas não poderiam ajudar, porque estavam adormecidos. Então, isso é muito interessante, porque a gente estuda muita coisa que vai nos despertar, né? Vai ativar a nossa consciência. E esses sacerdotes e levitas passaram porque eles estavam adormecidos. Só o samaritano, por ser alguém que já despertou para a vida maior do espírito, ele é considerado uma alma vigilante, ele pode ajudar com o socorro eficiente. Só ele poderia ajudar, porque ele já estava desperto. Ele enxergou, ele viu e enxergou o outro. Então, ele tinha condições de ajudar. O outro símbolo, novamente, o óleo, que também pode ser entendido como bálsamo do conforto e consolação, e é um símbolo da fé. O vinho seriam as explicações espirituais, ele é considerado o suco da vida, é o espírito da palavra de Jesus. E quando ele leva para o hospedeiro, eles colocam que o hospedeiro era um mestre. Então, ele cuidou, e isso é importante, eu estava esquecendo de falar. Quando você cuida de qualquer situação, você faz o teu melhor, você cuida por livre-arbítrio, você escolheu, você vai lá e cuida, até um ponto. E eu acho que essa é a nossa grande dificuldade. Até que ponto eu devo ajudar? Até quando eu devo ajudar? Essa é a pergunta crucial na história. Até quando eu devo ajudar? Você deve ajudar até onde você enxerga que é o limite, que ali tá bom. E a partir dali você vai passar o caso para uma pessoa que tenha mais condições de ajudar. Às vezes nós queremos ser deuses, sabe? Eu quero resolver o problema do outro, eu não quero que o outro sofra mais. Mas nós esquecemos que sofrimento também é aprendizado, né? Então, se a pessoa está passando uma dificuldade, eu vou ajudar ao máximo para que ela resolva aquilo que ela construiu, porque o problema dela é dela, né? Eu ajudo, minha obrigação, obrigação não, desculpa, é o meu desejo ajudar, mas eu vou no meu limite. E eu nas experiências que eu tenho, é um pouco a minha dificuldade. Até quando? Até quando? Até eu entendo assim, até que o meu limite seja aquele, e aí eu passo para uma pessoa que pode ajudar mais, tá? E o viajante ferido representa a humanidade, todos nós somos esse viajante ferido que foi atacado pelos salteadores, né? Então, todos nós temos esses ferimentos, todos nós, de certa forma, estamos sangrando, né? Todos nós temos um pouco de medo, temos várias dificuldades. E quem é o samaritano da história? O samaritano é Jesus Cristo. Ele que representa aquele que realmente curou, sabe curar, e vai dar a direção toda. Só o Cristo que vai nos despertar dentro de nós, né? E os 2 denários, que é o dinheiro que foi dado, também é representado pela caridade e a sabedoria. Eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje.
A Karina fez uma observação interessante ali no chat também, que ela colocou que nessa parábola só me passa o não julgar. O samaritano não julgou qual a religião, raça ou qualquer outra coisa, apenas ajudou, fez sua parte, né? Exatamente. Agora, quando ele fala para o homem da lei, né, amar o Senhor teu Deus, né, isso também pouco se fala, mas é uma parte muito forte dessa parábola, né, porque, ao meu ver, né, naquele momento, Cristo está dizendo para ele olhar para o Deus que habita dentro dele, porque ele, na sequência, emenda dizendo para amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, olha a trilogia: ama o teu Deus, né, com toda a tua força, com todo, enfim, e ama Todo o teu teu próximo coração. como a ti mesmo, né? Então, eu vejo que um movimento como esse, né, porque é engraçado, o grupo de pessoas que está dentro dessa sala, né, são, a princípio, samaritanos, né? E estamos conversando sobre isso por quê, né? Porque nós sabemos, né, que muitas vezes temos a oportunidade de sermos samaritano e não somos, né? Como o Carlos mesmo citou, né? E conversas como essa, você relembrar a gente desses ditames, né? É para que a gente ore e vigie, né? Porque a gente tem esse conhecimento, até pratica esse conhecimento, mas não a todo momento com todos, né? E quem sabe numa noite como essa, né, a gente não sai daqui dizendo assim, eu tenho que me vigiar mais, né? Eu tenho que ver se eu estou realmente amando o divino que está dentro de mim, se eu estou realmente amando o próximo sem julgar, né? Então, eu acho fabuloso a gente poder, né, conversar, discutir sobre isso, trazer esse simbolismo todo que você está trazendo aí para nós, né? Eu acho que todos ganhamos demais com isso. E eu gostaria de pedir para a Cidinha está me ouvindo aí, Cida? Faz você o agradecimento para a nossa amiga Nilza, amiga de tantos anos de filosofia, de todos nós aí. E aí, depois que a Cidinha falar, Nilza, a gente volta para você poder encerrar a nossa noite de hoje. Por favor, Cidinha. Renato, só um minutinho só. Tá. Ah, dentro disso que você falou, nessa parte quando ele pergunta qual é o mandamento, né? E o doutor da lei vai falar, e ele fala, e o que você lê disso? Jesus pergunta, quer Uhum. dizer, qual a tua interpretação da lei? Perfeito. A lei, a lei é perfeita, né? A lei é perfeita. Qual a tua interpretação? O que você entende dela? E é esse o nosso caminho, sabe? Nós sabemos a lei. Agora, cada um está fazendo a interpretação dentro do seu conhecimento. É, É isso aí. de certa forma, eu fiz isso contigo quando eu cheguei para você e falei assim, o que que você está fazendo, né? Foi mais ou menos isso que Cristo fez com o homem da lei, né? Tá bom, e aí? Né? E aí, o que você faz? O que que você faz? Como é que você encara isso, né? É isso mesmo. É isso aí. Cidinha, por favor. Boa noite, Nilza. Boa noite, querida. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, pela belíssima noite, tanto aprendizado, né? É sempre um prazer estar com vocês. Estar toda noite, assim, nas quartas-feiras, é só aprendizado, é só amor. E a gente só tem a agradecer, sabe? Agradecer a você por essa belíssima noite, em nome do nosso grupo. Gratidão por todas as palavras, por todo o amor e dedicação dos teus estudos, passando para nós com tanto carinho. Muito obrigada.
Eu queria dizer que eu que agradeço. É maravilhoso ser útil. Eu acho que a coisa melhor que tem é ser útil. Isso é muito bom. Eu agradeço a vocês. Bom, eu vou Muito fazer uma propagandazinha sua, Nilza, para todos que estão aqui na sala. Eu vou até abrir a galeria assim para todo mundo se ver, né? Eu acredito conhecer a Nilza, acho que entre idas e vindas há quase 20 anos, ela e o Nelson, né? E eles sempre foram pessoas do bem e que estudam muito, muito. A Nilza é uma estudiosa, e que coloca na prática, né, aquilo que estuda. É invejável de ver assim o seu carinho, a dedicação, tudo isso que você pontuou aí no teu roteiro. Isso mostra o carinho que você desprendeu para o nosso grupo, né? Você fez algo, vamos assim dizer, que encheu o meu coração de alegria, porque a gente vê que esse grupo de amigos, né, que se reúne para bater um papo, recebe uma pessoa como você, que se preocupou dessa forma em estudar tanto, em deixar um roteiro para que a sua fala não se perdesse, enfim, não tenho palavras para te agradecer, Nilza, pelo ser que você é e pelo carinho que você dedicou para todos nós aqui, né? Essa tua Olha, fala, pode falar. não considerem isso que o Renato falou, que isso daí é conversa de amigo. Amigo é suspeito. Ah, não. Tem uma frase que fala assim: quando João fala de Pedro, se conhece mais João que Pedro. Então, se o Renato falou tudo isso de mim, vocês estão conhecendo mais o Renato do que eu, tá? Porque quem é tudo isso é ele, não sou eu, não. E eu queria encerrar lendo a lição que veio, que era para esse grupo, que eu entendi que era. Pode, Renato, para encerrar? Lógico, lógico, já vou pôr você em destaque aqui, por favor. Então, eu queria que vocês ouvissem, se pudessem, de olhos fechados, porque é uma mensagem de Emmanuel, e ele vai falar sobre Jesus, e Jesus vai fazer algumas sugestões da gente se colocar em certos lugares. E eu queria que vocês, com os olhos fechados, se colocassem nesse lugar, tá? O homem bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Então, vocês se imaginem que vocês não podem falar, que vocês são mudos, e imaginem um companheiro chegando e que possa falar por você. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Então, vamos nos imaginar cegos e imaginar também aquela pessoa que vai nos estender a mão no passo certo. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Então você se imagina caído, desfalecente na rua e aparece alguém que com consolo te dá um abraço. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração, perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade.
Então, se imagine agora com uma doença contagiosa e aparece um amigo para te visitar. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Então, vamos nos imaginar presos e aparece um amigo para conversar, para dar apoio. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Então, vamos nos imaginar sem ter nem o pão para comer. E chega uma pessoa que vai te auxiliar, não vai perguntar nada e não vai te julgar. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Então, vamos imaginar que cometemos um erro grave, que muitos estão com sarcasmo contra nós, e aparece uma criatura que desculpa a nossa falta e nos anima para um recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Então, quando estamos fatigados, esgotados, quanto vale uma oração em nosso favor, uma frase de simpatia? Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? E a resposta foi: os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faça também o mesmo. Que Jesus nos abençoe. Eu vou agradecendo a todos vocês por essa oportunidade maravilhosa, que as bênçãos de Jesus estejam sobre todos vocês, que possam envolver seus lares e muita paz, muita harmonia, levando saúde a todos vocês, saúde a todos esses nomes que foram falados no dia de hoje, proteção para todos. Que assim seja. Amém. Muito obrigado, E assim Nilza. seja. Gratidão. Eu que agradeço. E encerro a noite de hoje agradecendo vocês e lembrando que todos nós precisamos nos vigiar para sermos samaritanos. Ser samaritano dando um sorriso dentro de casa, ser samaritano dando um bom dia para o nosso vizinho, ser samaritano observando as carências que estão ao nosso redor, porque não são só carências financeiras, são carências psicológicas, carências espirituais, né? Então, um grupo como o nosso, a gente tem essa responsabilidade, né? A gente tem que sair de uma noite como essa atentos, né? Porque a gente pode sim colaborar para essa construção, né? Esse homem, essa consciência, falou isso há mais de 2000 anos atrás, e até hoje nós estamos engatinhando, né? Até hoje, ouvindo isso, né? Todo domingo na igreja, toda semana no centro, enfim, e ainda engatinhamos. Mas estar aqui é ter dado um passo, né? Estamos dando um passo. Então,
uma semana de muita luz. Muitos de vocês eu vou ver sábado na nossa festa, que certamente vai ser maravilhosa. E quem não for, vai ver as fotografias, tá bom? Um beijo no coração. Tá ótimo. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa Obrigada. noite. Obrigada, Nilza. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite a todos. Agora para o Nelson. Boa Doce, noite a todos. obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.